Ela foi solta por uma decisão monocrática de apenas um ministro, uma decisão por ofício. E estamos aqui com uma advogada ao nosso lado, que quando é uma decisão por ofício, quer dizer, foi uma decisão única, decisão própria do ministro, sem fundamentação legal. Não tem base legal para esse tipo de decisão. E, para nossa surpresa, até sem conhecimento do caso. Ele fala que ele não tem conhecimento do habeas corpus. E aí, quando ele fala nesse sentido, ele não tem esse conhecimento do caso, que para mim é uma surpresa. Nós estamos falando de século XXI. Quer dizer que o ministro não acessa a televisão, ele não lê jornal, ele não tem acesso a uma internet, né? Ele não tem nenhuma rede social, até prudente, pode ser, né? Um ministro do Supremo Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, é o nome dele. Mas ele não ter conhecimento, o caso do meu filho foi 48 países, né? Mais acessado, mais visto, em 48 países que pediam justiça, não é apenas o Henri, o caso do Henri, o pedido de justiça não é apenas Brasil, são 48 países. E aí o ministro fala que ele não tem conhecimento, ele não sabe quem é Monique, não sabe quem é Jairo, não sabe quem é Henri. Ele citou isso. Fala. Então ele fala que é uma decisão por ofício dele, apenas dele, e uma decisão sem conhecimento do habeas corpus, quer dizer, um absurdo. Então não temos mais justiça nesse país, não tem mais lei, né? E aí existe uma máxima que, para mim, foi muito bem falado pela segunda instância, pelo Domingos, o desembargador da segunda instância, quando o Monique voltou para a cadeia. O limite da justiça é a lei. Então, assim, na justiça tem limite, que é a lei. Senão, se a gente não tivesse uma lei, que criasse uma nova lei, né? Aí tudo bem, estamos falando de um processo em trânsito julgado, que está ainda aí, não tinha uma semana que o Ministério Público, Dr. Fábio Vieira, que é o promotor do caso, fiscal da lei, se pronunciou, pede a pronúncia da Monique Jairo, então ele pede para ir para júri popular, entende que é crime contra a vida, crime doloso contra a vida, e é um crime de júri, e a materialidade do caso está lá, o meu filho está debaixo do caixão. E aí, nesse sentido, entende que Monique responde por crime de homicídio triplamente qualificado, omissão, coação à testemunha. Então, assim, a Monique solta, ela é um prejuízo para o processo. Todo mundo, não estou falando só como Leniel, todo mundo que participou, o delegado do caso, o delegado que investigou, toda uma delegacia, o recurso que o Estado movimentou para fazer esse tipo de investigação, o tempo gasto em juízo, todas as testemunhas que foram lá e prestaram, tá tudo sendo, nesse momento, podendo ser jogado abaixo pela uma decisão monocrática de um ministro. Gente, essa coisa mais a Monique agora ela pode estar coagindo todas as testemunhas do caso, como ela o fez. Ela fez com a Babá, ela fez com a Tainá, ela fez com a empregada doméstica Leila Rosângela. Eu falei semana passada num outro podcast, né? A Monique, as amigas da Monique, que enquanto Monique presa falava, Leniel, ela tem que estar presa mesmo. A gente não concorda com isso, que eram amigas, frequentavam a mesma casa, muito amigas, que corroboraram com muitas coisas que Monique fez no decorrer da vida, mas contra isso elas não concordavam, né? Muitas são mães, acho que quase todas são mães. E hoje essas amigas me bloquearam, simplesmente. Elas têm medo da Monique, né? E não é apenas Jairo que tem poder sobre testemunha por causa de recurso, dinheiro. A Monique, por personalidade, pela pessoa que pelo nível de influência demonstrado, a Monique ela pode colocar o processo, né, em risco, as testemunhas que ainda vão sentar lá no júri e vão para julgar o caso, né? Esse é um caso de júri, não vai para a mão apenas do juiz, não vai dar decisão única. Quando ela voltou a primeira vez para a cadeia, qual foi o motivo do retorno dela e da saída, né? A primeira decisão, né, fundamentada pela doutora Elizabeth Machado Loura, que é a juíza do caso, foi numa mentira que a Monique relatou em juízo. Não foi provado, ela fala que estava sendo ameaçada, que tinha medo de risco de vida. Dentro da cadeia. Dentro da cadeia, mas na verdade a investigação nem tinha sido concluída se aquilo era uma verdade. A Monique é uma mentirosa. Tá? Ela foi demonstrado das mentiras que ela fez para mentir, em decorrer da vida dela, do bem-estar dela, do bem-estar financeiro dela em prol do filho. Então o filho dela tá morto por causa das mentiras da Monique. Fora das mentiras que ela vem demonstrando no decorrer do processo
para tentar a liberdade. E ela, em juízo, fala para a juíza, né, como mulher, como uma coitadinha, se veste de uma carapuça de um personagem de violência feminina, violência em casa e tal, que não é verdade, não é provado. E ela fala também que ela estava sendo uma coitadinha lá na prisão, enquanto as outras companheiras de cela estavam ali agredindo ela, e por isso ela tinha medo de risco contra a vida. Entretanto, isso não foi provado. Na verdade, a investigação, depois que Monique foi pra rua, foi demonstrado que foi o contrário. Monique, inclusive, tem as coisas com o advogado dela, de mostrando peito, ficando no parlatório, com envolvimento com o próprio advogado. Essa é a Monique que todos conhecemos, né? Que é manipuladora. E aí vai lá e por ser bonita, por ser uma mulher, vai lá e tenta seduzir o próprio advogado e traz ele para o parlatório, né, que se chama, para seus benefícios próprios. E aí, nesse sentido, a investigação demonstra que aquilo não existiu.